resumidamente, na semana passada, eu compartilhei sobre o trabalho. E hoje eu quero falar sobre um tema que é interessante, que dependendo de como eu prego, tem um monte de gente que vai dar glória a Deus, mas não vai entender o que eu estou falando. O Senhor chamou e constituiu a você e a mim para brilhar. O pessoal fica até na dúvida, do amém ou não do amém? Pode dar amém, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender o que o Senhor tem em mente com nós brilharmos. A palavra de Deus nos diz, o profeta Isaías, no capítulo 9, de 2 em diante, ele diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. E agora pula para o 6. O versículo 6 traz a solução. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Então veja que toda a sociedade estava constituída em trevas. O povo andava em trevas e nem mesmo sabia que estava em trevas, até que a luz do Senhor Jesus brilhou, até que a revelação de quem Ele era. Avança um pouquinho comigo em Isaías mesmo, no capítulo 60, vamos ler de 1 a 3, se você quiser, eu vou colocar aqui na tela, o Alberto está ali comigo nessa parceria, confere na sua Bíblia também, é importante, tem que ser bereano, não é isso? Confere se o texto que nós estamos pregando aqui está na sua Bíblia aí. Mas aí o profeta diz o seguinte, Isaías 60, de 1 a 3, Isaías profetiza, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e para o resplendor que te nasceu. Essa é uma profecia acerca de Jesus. E é interessante ele falar da glória que estava sobre Jesus, da luz que estava sobre Jesus. Mas quando Satanás apareceu para tentar Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a palavra de Deus nos diz que Satanás mostrou para Jesus a glória dos reinos desse mundo. E Satanás disse para ele, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E é interessante que se aquela glória daqueles reinos não fosse de Satanás, o que Jesus diria para ele? Você é mentiroso, essa glória não é tua, você não pode me oferecer o que não é teu. Mas não foi o que o Senhor Jesus fez, ele disse ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O Senhor Jesus reconheceu que a glória daqueles reinos que Satanás mostrou para Jesus realmente eram dele por direito legal, ele adquiriu, embora em cima de uma mentira, embora em cima de um roubo, é interessante. E Deus vai julgar tudo isso em algum momento. E a Bíblia fala, vimos a semana passada, que todas as obras que estão feitas neste mundo vão ser destruídas e vão virar pó, não sobra nada. Mas Satanás, ele tinha esse direito. Então Satanás aparentemente estava com a glória na sua mão. E se a gente olhar a luz de Jesus, ou se a gente olhar a vida de Jesus foi difícil, a vida de Jesus foi árdua. Aparentemente não havia glória alguma na vida dele, pelo contrário, o profeta diz que nele não havia formosura. Ele não foi nem mesmo reconhecido continuadamente como quem ele realmente era. Algumas pessoas confessaram quem ele era, algumas multidões em alguns momentos clamaram quem ele era, mas depois, como a coisa ficou difícil, apertada, elas entraram em crise. E quando Jesus foi para a cruz, todos o abandonaram. Pouquíssimas pessoas estavam ao pé da cruz. Mas quando Jesus ressuscitou, a glória do Senhor estava sobre ele agora. Ele readquiriu a sua vida, como ele disse que ele iria fazer. Eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Ninguém matou Jesus, mas senão que Jesus, ele se morreu, ele se entregou. Aparentemente os romanos, os religiosos mataram Jesus, mas se Jesus não quisesse, como ele mesmo disse, ele podia pedir ali, vinha uma legião de anjos e acabava com tudo aquilo facilmente.
Mas Jesus deliberadamente morreu, deliberadamente se entregou, porque ele estava vislumbrando uma glória maior. Muitas pessoas chegam a Satanás e se prostram diante de Satanás, porque ainda hoje está valendo aquela proposta: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E tem muitas pessoas que fazem quase que qualquer coisa para serem bem-sucedidos. Pessoas fazem acordos com as trevas, pessoas fazem literalmente pactos com Satanás, muitas vezes, e estão contrários ao sistema de Deus para esse mundo em que vivemos. O Senhor espera que nós venhamos a entender quem nós somos, para que nós possamos viver o que Ele nos chama para viver, e para que nós possamos entender qual é a glória que Ele tem preparada para cada um de nós, que nele cremos, em nome de Jesus. Então, a luz, a glória que se vê sobre ti, para a tua luz, o Senhor vai encaminhar a Jesus, reis, para o resplendor que nasceu em Jesus. É interessante, no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 12, Jesus estava ali falando com os fariseus, e aí Jesus, ele declara o cumprimento dessa profecia, porque ele diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem é a luz do mundo? A luz de Jesus, ela brilha não necessariamente da maneira que nós entendemos que uma luz deve brilhar, mas a luz de Jesus brilha como uma revelação espiritual da parte de Deus para o mundo que está em trevas, porque a luz revela o que está escondido. A luz traz em evidência coisas que nós não percebemos quando entramos em um ambiente que está na penumbra. Então, a gente pensa na luz só para iluminar, mas Jesus é a luz que vem para revelar. A luz de Jesus revela o que está escondido. A luz de Jesus nos mostra onde nós estamos inseridos e nós não percebemos até que a sua luz brilhe. Antes de você se converter, você fazia um monte de coisa que você achava normal, que fazia parte da tua vida e que todo mundo fazia e estava tudo bem e você não achava nada de errado. Mas depois que o Espírito Santo de Deus entrou em você, porque Jesus trouxe a luz e você nasceu de novo, a partir daquele momento você começa a perceber que algumas coisas que você fazia antes são incompatíveis. Vem a revelação do pecado. A revelação do pecado vem pelo Espírito Santo, porque a luz brilhou e iluminou o nosso entendimento. Iluminou quem nós somos, iluminou onde nós estamos. Eu não posso mais ser assim. E um processo de transformação começa a partir da luz que entra. E a luz vai trazendo cada vez mais revelação, e nós podemos chamar esse processo de santificação, porque no primeiro momento a gente jogou um monte de coisa fora e estava tudo bem, a gente falou: oh, glória a Deus, até que eu estou bem, puxa vida, tá que legal. Aí o Espírito Santo mostra que tem um segundo andar. Uau, ainda tem mais coisas. E o que nós vamos sendo transformados é um trabalho cooperativo, é a obra de Deus em nós, fazendo o que nós não podemos fazer, mas é a nossa concordância e reconhecimento de que isso é verdade, e nós vamos nos arrependendo, e vamos sendo transformados, e nós vamos nos libertando, nós vamos sendo cada vez mais iluminados no entendimento, até que chega um ponto que nós não estamos só mais lutando contra aquilo que nós não queremos que faça parte de nós, mas nós estamos agora focando no que nós queremos ser, o que nós queremos fazer, as obras que nós queremos agora realizar para Deus, com Deus, as obras que Ele mesmo preparou quando fomos salvos pela graça por meio da fé, mas nós somos salvos por Ele para realizarmos essas boas obras que glorificam o Pai. E então Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e está tudo bem até aqui, todos nós temos paz com isso. Quem ia criancinha lá na EBD, né, como a pastora Irene levava os filhos da Sueli, como está a nossa turma lá em cima recebendo, esse versículo é muito ensinado na escola dominical, não é isso? Eu lembro, eu criança, esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu ia na EBD, levado pelos meus pais, Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo. Mas aqui, veja, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, a coisa muda um pouco de figura. E é chocante. A gente às vezes passa por alguns textos, a gente acha normal, a gente passa batido e não vai para o profundo do que está escrito. E o que Jesus falou para os seus discípulos? Vós sois. Uau! Então não é só Jesus que é a luz do mundo, mas nós que queremos ser discípulos de Jesus, nós que cremos que somos chamados para ser discípulos dele, nós somos a luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.
assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Esse texto é tremendo de comparar com uma cidade edificada sobre um monte. Se você tem interesse nisso aqui, quando o Luca Martini esteve aqui, ele pregou exatamente esse texto, está lá no canal nosso do YouTube, vale a pena você acompanhar aquela ministração dele, foi tremenda sobre essa cidade colocada no alto monte. E sabe uma coisa, se você nasceu de novo, se você é de Jesus Cristo, você não consegue mais se esconder de ser quem você é. Sabe por quê? Porque até mesmo o dia que você pisar na bola, e está amarrado no nome de Jesus que isso vai acontecer, mas se eventualmente acontecer, os caras que não são de Jesus e que estão ao teu redor vão falar, o quê? Mas você que é crente fez isso? Você que diz que é de Jesus, tomou essa decisão, essa atitude. É interessante, eles têm uma régua de santidade para nós, que às vezes é maior do que a régua de santidade que nós mesmos temos, porque há uma expectativa de algo que nós dizemos que está em nós, há uma expectativa, há um chamado daquilo que Deus escondeu em nós como um tesouro, para manifestar para essas pessoas e para fazer a diferença na vida delas. Há uma luz de Jesus brilhando em você. Claro que essa luz não é a nossa luz natural, mas se Jesus é a luz e nós estamos nele, nós somos o corpo dele, a luz dele é a nossa luz, então agora a nossa luz também brilha, e nós temos que entender que há uma revelação escondida na nossa palavra, escondida nas nossas obras, naquilo que nós fazemos para Deus, porque é isso que deve glorificar o Pai, é o que nós fazemos para Deus. E quando fazemos isso, essa luz brilha. Quando fazemos essa revelação se manifesta. Quando agimos dessa maneira, a realidade de que nós não somos pessoas religiosas, mas nós somos pessoas que nascemos de novo, que temos a vida de Jesus em nós, isso vai se manifestar. E estas obras glorificam ao Pai. Estas obras glorificam ao Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, 16, um pouco antes, Jesus nesse contexto, ele fala de uma maneira bastante contundente a mesma coisa. Ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. A nossa luz brilhando diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai. Agora veja, em João, Evangelho de João capítulo 3, 19 e 21, nós vemos o Senhor trazer agora uma revelação do que nós enfrentamos no nosso dia a dia. As trevas não podem prevalecer diante da luz. A luz, imediatamente, quando ela brilha, ela não fala, com licença, trevas, afastem-se agora, porque eu vou brilhar, não é assim? Não tem negociação. Acendeu a luz brilhou, as trevas imediatamente desaparecem. E essa figura do que a gente vê no mundo natural é uma parábola, como se fosse da verdade espiritual. Quando a luz do Senhor entra, as trevas têm que sair. Mas aí há uma escolha, e essa escolha ela é marcante. Um dia vai ver o julgamento, e o julgamento é esse, que a luz, Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que não sejam arguidas, questionadas, confrontadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então há dois tipos de obras. Existem obras que estão sendo feitas nas trevas, no dia a dia. E quando a pessoa ela é apresentada ao Evangelho de Jesus, quando ela recebe um testemunho, recebe uma pregação, alguém fala da obra de Jesus, muitas vezes a pessoa fala, não quero essa luz, porque eu estou agindo aqui, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu não quero mudar, que essa luz está denunciando tudo isso, eu vou ficar onde eu estou, porque estas obras me são muito agradáveis. Por isso que tem muita gente, quando você prega o Evangelho, ela fala, olha, é o seguinte, deixa eu arrumar algumas coisas na minha vida, eu tenho umas coisas que eu preciso deixar de fazer, e depois eu vou. Como se ela pudesse consertar alguma coisa na sua vida para ser recebida por Deus. Na verdade é que as pessoas têm as coisas que elas fazem e elas não querem abrir mão daquilo que ela já entendeu que é errado, mesmo que alguém não chegue pregando lista de pecado, que é a pior maneira de pregar o Evangelho. A gente não precisa colocar uma lista de pecado para a pessoa, nós temos que pregar que a pessoa está em pecado, e o Espírito Santo de Deus vai revelar o que é o pecado que desagrada a Deus. Nós temos aqui a trazer essa pessoa para a revelação de Jesus o Cristo. Mas a pessoa já entendeu que algumas
algumas coisas que ela faz, no fundo ela sabe que é errado e ela não quer deixar de fazer. Antigamente as pessoas faziam isso nas trevas, escondido. Hoje em dia estamos vendo tempo em que os pecados quase que são publicados em rede nacional e todo mundo já está quase que publicando as suas abominações e querendo que sejam aceitas e querendo que a sociedade receba, porque é a sua maneira de viver. E isso é abominável diante do Senhor. Antigamente, as pessoas escondiam as suas obras. E essa é mais uma marca que nós temos diante dos nossos olhos, que o tempo está chegando ao fim, que as coisas estão ficando escandalosamente contrárias e afrontadoras ao nosso Senhor. Mas então, se o que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz para não ter que explicar o que está fazendo. Mas nós que queremos ser transformados, nós queremos nos aproximar cada vez mais da luz. Queremos conhecer mais, cada vez mais, a palavra de Deus. Queremos conhecer mais e cada vez mais a obra de Jesus na nossa vida. Queremos compreender mais e cada vez mais o chamado dele para nós. Queremos nos aproximar cada vez mais da luz. Falar, Senhor, se tem mais alguma coisa que está errada, eu quero que saia da minha vida em nome de Jesus. Se tem alguma coisa escondida, eu não quero. Se tem algo que eu preciso ser transformado, Senhor, eu quero. É o Senhor, eu sei que tu me sondas, como foi ministrado. O salmista já tinha essa revelação. Senhor, me sonda. Se tem alguma coisa errada em mim ainda, transforma, guia-me pelo caminho plenamente reto. Eu quero cada vez mais me achegar à sua maravilhosa luz. E esse é o chamado para cada um de nós, como filhos da luz, ser transformados dessa maneira. Paulo, em Filipenses 2,15, ele começa a falar um pouco sobre o que eu quero trazer para a sua meditação nessa manhã. Paulo diz, 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você já teve aquela experiência no seu ambiente de trabalho? Você fala que é de Jesus e tem pessoas que ignoram, ou fazem de conta que está tudo bem, ou até zoam da tua cara um pouquinho. Aí tem um dia que tem uma situação grave na família, fala, será que vocês oram lá na igreja por mim, por essa situação? Você já viveu isso? Aí tem uma situação assim horrorosa, assustadora, confrontadora. A gente tem uns amigos que tiveram pelo Evangelho há algum tempo, estão muito longe do Evangelho. Mas aí, quando teve o ataque das Torres Gêmeas, que o mundo não sabia o que ia acontecer, parecia que o caos estava terrível, né? Essa pessoa ligou para a Fúvia e falou, Fúvia, que dia que é o culto mesmo na sua igreja? Vocês estão reunindo aonde? Você viu o que aconteceu? Quando a coisa começa a ser chacoalhada, essas pessoas, elas vão procurar você, sabe por quê? Porque tem uma luz que brilha em você, mesmo que você não perceba. Porque essa luz traz revelação de que você tem respostas. Ou essa luz traz a revelação de que a sua vida realmente faz sentido. Mas as pessoas não querem dar o braço a torcer muitas vezes, porque estão amando as suas obras e querem ficar nas trevas. Sabem que suas obras são más. Enquanto está tudo calmo, está tudo bem, está tudo bonitinho, legal. O dia que começa a tribulação na vida. E a vida passa por tribulações. Quando Jesus ele prega sobre edificar a casa na areia, a casa na rocha, ele não disse se a tempestade vier, ele disse quando a tempestade vier. E a tempestade vem na vida do justo e vem na vida do ímpio. Quando vem a tempestade, quando tudo é abalado, você que já falou de Jesus, você já é luz na vida dessa pessoa, você já tem revelação, ela está assistindo a tua vida. A tua pregação, você prega um pouco, não prega todo dia, porque você fala todo dia, você vai ser cansativo, mas deixa clara a obra de Jesus, prega a salvação, e depois viva a salvação, porque a sua vida é a pregação real. As pessoas hoje estão em conflito, porque elas dizem que elas veem crentes pregar coisa que fazem coisa pior do que quem diz que não é crente. Misericórdia. Mas aqueles que são de Jesus, que não são crentes, mas são de Jesus, esses têm a luz de Jesus dentro de si e brilham. E a nossa luz deve brilhar para fazer a diferença, porque vai glorificar o Pai. Nós resplandecemos como luzeiros no mundo, embora você seja uma pessoa chamada por Deus para ser humilde, para ser discreta. Então não é para você subir no palanque. Quem precisa fazer isso é quem não sabe quem é. É quem acha que adquiriu alguma coisa com o seu braço e precisa de todas as mídias sociais para tentar divulgar alguma coisa, para que alguém reconheça algum valor, algum brilho numa vida tão obscura.
Nossa luz brilha independentemente do que fazemos, porque a luz que brilha em nós é a luz de Jesus. E quando a luz de Jesus brilha em nós, as nossas obras feitas para Ele serão manifestas. E Deus será glorificado. Sabe por que Deus será glorificado? Porque você vai poder dizer, eu não tenho a menor capacidade de produzir ou de gerar o que você está achando que foi importante. Essa é a vida de Jesus em mim. E o Senhor vai ser glorificado quando alguém olhar para você e falar, é verdade, é impossível você gerar o que você gerou na minha vida, é impossível aquele versículo que você leu gerar transformação, gerar cura, gerar salvação, restaurar minha casa, restaurar minha família, restaurar o meu lar. Toda a palavra de restauração do Evangelho, ela só é possível porque é o poder de Deus que opera em nós e através de nós. Então a glória não é nossa, mas a glória é dele, porque se algo acontece quando fazemos, é porque é o Senhor que opera, e Ele precisa que nós entendamos que o nosso papel está lá, porque o poder dele só se manifesta através de pessoas, a luz dele só brilha através de pessoas que são dele. O Senhor decidiu assim, eu não entendo o porquê, mas Ele decidiu que Ele queria usar você e queria usar a mim. Por isso que Ele continua querendo o nosso trabalho com Ele. Por isso que Ele ainda tem um trabalho para ser feito. E o trabalho, quando é feito no braço, é que nem um trabalho que é feito no mundo. É difícil, é pesado, é árduo. Mas quando nós fazemos o trabalho no Senhor, é como era o trabalho para ser no Éden. A gente fala de Jesus e flui. A gente dá uma palavra e flui. A gente ora e acontece. Tudo que a gente produz em Deus tem efeito na vida das pessoas, independentemente do nosso braço. A gente, às vezes, nós nem mesmo sabemos que fizemos alguma coisa, e a pessoa vem dar glória a Deus porque você fez alguma coisa por ela e você nem lembra. Sabe o que é uma bênção quando isso acontece? Porque é assim que é para ser, porque é Deus que faz, a glória é dele. Amém. Aleluia. Então Paulo nos chama para resplandecer dessa maneira. Mas aí em 1 João ele chega e ele nos confronta e nos encoraja, e ele nos traz algumas receitas para nós pormos em prática na nossa vida. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Ora, a mensagem da parte dele, que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, não há treva, não há sombra de mudança, não há sombra de dúvida, não há erro, não há nada em Deus que não seja luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para aqui um pouquinho. Nós como crentes, nós como filhos da luz, nós ainda estamos inseridos no ambiente das trevas. E o diabo ainda continua sendo inimigo das nossas almas. O diabo ainda continua andando como adversário, procurando alguém a quem ele possa tragar. E o diabo continua querendo enganar e seduzir e trabalhar com trevas. E trevas, a gente pode ver que está ligado à incredulidade, não é isso? O Deus desse século cega o entendimento para não resplandecer a luz do Evangelho. Trevas está associado à incredulidade. Todas as áreas de incredulidade na nossa vida, elas são áreas de trevas, porque quando nós decidimos não crer em algo que Deus disse que é a verdade, nós estamos saindo da sua luz, nós estamos permitindo que áreas de trevas entrem na nossa maneira de viver, e as trevas, elas vão causar algum estrago mesmo na vida de um cristão, porque nós não estamos imunes a tudo, nós estamos ainda caminhando para manter a nossa posição, revelar quem nós somos, sermos úteis ao Senhor, mas temos lutas, isso foi muito claro. O pecado não tem mais domínio sobre mim, mas eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que buscar a minha santificação, eu tenho que buscar minha comunhão com Deus, eu tenho que buscar a revelação plena de quem eu sou, para que inclusive quando o pecado acontecer na minha vida, eu vou me arrepender, eu vou confessar e eu vou receber o perdão. O perdão total já foi dado na cruz do Calvário. Então, quando nós pecamos, nós não perdemos a nossa posição em Cristo. Quando nós pecamos, nós perdemos a nossa comunhão com Ele. Se nós permanecermos na prática do pecado, as áreas de trevas vão entrar, como João está advertindo aqui. Se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos nas trevas, andamos na incredulidade, ou andamos na desobediência, ou andamos na beira do pecado, nós estamos saindo da nossa posição, saindo do nosso lugar, e não é o lugar que o Senhor quer que nós venhamos a andar.
Ele quer que nós andemos na luz, porque quando nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Sabe quanto mais comunhão tem entre igrejas de placas diferentes? É quando nós andamos na luz, e nós sabemos que nós somos de Jesus o Cristo, então nós oramos pelos outros ministérios, nós oramos pelas outras igrejas locais, porque nós somos a mesma igreja, então nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós andamos na luz, quanto mais comunhão temos com aqueles que são da luz. Dependendo do nível das suas amizades e da profundidade do seu envolvimento com elas, é importante você parar para perceber aonde está a luz. Mas, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós não somos mais pecadores que pecamos. Nós somos santos que temos o pecado como um acidente de percurso na nossa vida. Nós temos que vigiar contra o pecado. Temos que nos santificar diante de Deus. E quando pecar, nós temos que declarar o arrependimento, confessar o pecado ao Senhor, homologar o pecado diante dEle e receber o perdão que foi comprado na cruz. Não tem nenhum pecado que você cometa que faça Deus te amar menos. E não tem nenhuma obra a Deus que você faça que faça Ele te amar mais. Mas nós temos que cuidar da nossa caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Então, o impressionante convite para nós, eu quero fechar com 2 versículos. Um deles é profético, está lá em Daniel, e o outro é o próprio Jesus falando. Porque, diante desse entendimento todo, o mundo jaz nas trevas, nós somos a luz, Jesus é a luz, estamos em Jesus e Jesus está em nós. A nossa luz deve trazer as nossas obras para serem manifestas, para que o Senhor seja glorificado. Entenda que isso faz parte de um contexto profético também do tempo em que vivemos. A palavra de Deus nos diz lá em Daniel capítulo 12, versículos 3 a 4, todo o capítulo 12 é tremendo, Daniel está trazendo uma palavra profética sobre os últimos dias, mas aqui é um detalhe muito interessante. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas, sempre e... Quando a palavra de Deus nos diz, Paulo fala um texto que sempre me choca, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Senhor nos revela pelo seu Espírito. O que tem adiante de nós para a eternidade, algo que a Bíblia ela não é clara, literal. Não tem um texto que diz, eis que digo, assim será a eternidade, no primeiro momento em que você adentrar. Não! Nós temos figuras, nós temos propostas, nós temos dicas que Deus nos dá. Eu sei o seguinte, vai ser tremendo. E é tão tremendo, mas é tão tremendo, que o diabo quer enfiar na sua cabeça que vai ser uma vida super sem graça, tocando harpa numa nuvem. Se for para tocar algumas músicas que nós tocamos hoje, vale a pena ficar um bom tempo ministrando a Deus, não vale? Louvado seja o nome do Senhor, né? Tem um momento de adoração que eu quero viver isso para sempre. Mas para sempre, sabe, sempre é uma coisa chocante falar de sempre. A gente parece que foge um pouco desse entendimento, mas o Senhor fala para sempre com uma moleza assim, tranquilo, porque Ele sempre existiu e Ele sempre vai existir. Como você e eu nascemos um dia, nós temos começo, nós não conseguimos entender uma eternidade antes da nossa existência, a gente tenta enxergar um pouco uma eternidade depois, até dá para vislumbrar um pouco, mas não dá para ser tão claro, não é verdade? Mas o que Daniel está falando aqui? Ele está falando que os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas, sempre e eternamente. Sempre já era suficiente, né? Para sempre. Agora, para sempre e eternamente, é mais eternidade do que tem a eternidade, para a gente entender que a eternidade da eternidade é o começo da eternidade que é eterna, e não dá para a gente entender. Tá certo? Você está entendendo o lance? Eternidade. É um conceito difícil da gente lidar. Mas tem um convite e tem uma profecia importantes aí para você e para mim. Porque está falando dos que forem sábios. Aí parece que é o quê? Quem é sábio? Quem estudou para caramba, quem tem PhD, quem tem pós-graduação, quem fez tudo, né? Isso é importante.
Mas no que diz respeito à eternidade, não é tanto assim, porque o acesso à eternidade não é pela sabedoria, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus para a salvação. Paulo fala isso com muita clareza. Depois eu vou para lá. Eu quero ficar aqui nesse texto um pouquinho só, porque é importante. Então, quem é sábio é quem conhece Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz o insensato em seu coração, não existe Deus. Ou seja, Deus considera que quem não conhece, reconhece a Ele como Deus, é insensato. E quem conhece Jesus o Cristo, conhece, é sábio, tem a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus, pode passar para o... Volta para o 2. O 12:3, por favor. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento. Aqui é a primeira parte da promessa. Se você recebeu a Jesus, Jesus é a luz do mundo, você já é a luz do mundo e está tudo bem. Já tá bonito na foto. Mas ele fala, e os que a muitos conduzirem à justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus o Cristo, nós somos justificados pela fé nele, então nós somos sábios quando recebemos a Jesus, e ainda mais, nós temos que conduzir os outros à justiça, porque em fazendo assim, brilharemos como estrelas, sempre e eternamente. Isso é muito louco. Mas eu já falei para vocês algumas vezes que no céu há uma diferença de posição, de acordo com as obras que nós fazemos enquanto estamos aqui. Há diferentes galardões. O Senhor, Ele nos chama para sermos frutíferos a Ele, e Ele nos recompensa segundo as nossas obras, depois que salvos. Para a salvação, Jesus socializou a salvação. Todo mundo é salvo pela fé em Jesus Cristo, não pode fazer nenhuma obra que seja para ser salvo, não tem nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, não tem nada de horroroso que possa nos impedir de ser salvo, não tem nada de bom que fizermos que possa levar a ser salvo, independentemente de quem nós somos, quando conhecemos Jesus Cristo, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e a luz dele brilha em nós, e todos somos iguais, mas o Senhor depois nos chama para trabalhar. Então imagina no Jardim do Éden, se alguém trabalhando lá com Adão, se não tivesse entrado o pecado, então o cara que plantou 10 árvores frutíferas, que vai ter 1000 frutos, ele vai ter mais frutos do que o sujeito que plantou 2 árvores, que deu 200 frutos. E isso é meritocracia. E o Senhor trabalha assim na nossa vida pós-salvos. Ele nos deu dons, nos deu talentos, Ele prepara boas obras para que nós trabalhemos nelas, e nós somos chamados a trabalhar com Ele, a servi-lo com os nossos dons, para que Ele seja glorificado em nós. Você está entendendo a diferença? De alguma maneira, as nossas obras nos fazem brilhar. Há um brilho, porque nós seremos glorificados, há um corpo glorificado que nos espera quando nós estivermos diante dEle. Aí se eu falo só de Daniel, eu sei que tem gente que vai ficar na dúvida, e é tremendo como Jesus, ele complementa exatamente o que Daniel falou. Vai comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 43. Jesus pegou o mesmo gancho do Daniel. Daniel falou, os que forem sábios, não é isso? Aí Jesus fala, então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então os justos são sábios e os sábios são justos, os justos que são sábios e os sábios que são justos são chamados a levar os outros para o caminho da luz. O Senhor espera que você e eu sejamos frutíferos, porque Ele já preparou as boas obras para que de antemão preparemos diante delas. Só quando chega em obras, nós enfiamos na cabeça o conhecimento do sistema do mundo que nos atrapalha. Porque o Senhor Ele não trata a gente igual ao sistema do mundo. O sistema do mundo é quem aparentemente tem muito mais, fez mais do que quem aparentemente tem muito menos. Mas não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha num sistema justo. Ele sabe quem você é. Ele sabe onde você nasceu. Ele sabe como foi a sua vida. Ele sabe quais são as suas competências, as suas habilidades. Ele sabe os dons que você recebeu da parte dEle. E o que Ele espera é que você frutifique de acordo com aquilo que Ele te deu. A pior coisa que você pode fazer no reino de Deus é querer comparar o seu dom com o dom de outra pessoa, o seu ministério com o ministério de outra pessoa, os frutos do ministério de uma outra pessoa com os frutos do seu ministério. Se você fizer isso, você está perdido, você está completamente fora do propósito de Deus. E aí eu brinco
Que se tiver um pastor, que Deus levantou ele para ter uma igreja com 1 milhão de pessoas, e ele tiver 950 mil pessoas, e tiver um pastor que Deus levantou para fazer uma igreja com 100 pessoas, ele tiver 150 pessoas, o pastor de 150 pessoas fez mais para Deus do que aquele que botou 950 mil pessoas no mesmo lugar. Porque aquele não fez tudo o que deveria ter feito. E a quantidade nos engana porque nós olhamos do mundo e achamos alguns ministérios tão brilhantes, que talvez não sejam. E alguns que parecem tão discretos, e que o são. Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? Qual é a sua capacidade? Qual é a sua competência? Deus não quer saber o que o outro está fazendo. Deus quer que você use tudo que Ele te deu para a glória dEle. E se você entender que você tem um chamado, e o chamado é de acordo com aquilo que você tem, não há limites para o que você pode fazer, mas se você se comparar com outra pessoa, você vai ser paralisado de fazer e você nunca vai achar suficiente o que você fez, porque o sistema das trevas do mundo nos confundem na hora de tentarmos entender o que Deus chama de sucesso para Ele. O que Deus chama de brilho eterno com Ele. O que Ele quer recompensar segundo as obras que foram feitas para a glória dEle. O Senhor espera que você e eu brilhemos. Nós somos chamados para brilhar para Ele em nome de Jesus. Agora, a sabedoria de Deus é Jesus o Cristo e Ele crucificado. Eu quero fechar essa palavra com... Voltar para Mateus capítulo 5, versículo 16. E depois Colossenses 2, 3. Em Mateus 5, 16, o Senhor Jesus nos exorta. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Veja, eu separei trabalho de luz só para ser didático, mas não dá para separar. Porque o trabalho se manifesta pela luz, a luz revela o trabalho. As coisas são totalmente interligadas, não dá para a gente separar uma coisa da outra, mas o que dá para a gente entender é que nós fazemos o que fazemos para glorificar o Pai. Há muita revelação que nós precisamos ter, e eu fecho com Paulo aos Colossenses capítulo 2, versículo 3, que diz: em Jesus Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A palavra de Deus nos disse então, ali Daniel falou que os sábios vão brilhar e vão resplandecer no firmamento. E Jesus disse que vamos brilhar como o sol por figura. Onde é que nós encontramos essa sabedoria? Em Jesus Cristo. Onde está a sabedoria de Jesus Cristo revelada? Na palavra. Nós precisamos aprofundar nosso tempo dedicado à palavra de Deus. Nós precisamos focar no que Deus diz quem nós somos. Esquece o que o mundo fala que é sucesso. Esquece o que o mundo fala que é fracasso. Esquece o que o mundo fala que é bom, que é mal. Isso são as trevas. Mas entenda o que Jesus, pela sua luz, nos revela, que é ser bem-sucedido diante dEle e aos olhos dEle e para a glória dEle. Nós somos luz do mundo. Você é luz do mundo. Não deixe que o diabo tente ocultar o seu brilho em nome de Jesus, porque o Senhor quer te colocar como uma cidade alta, num monte alto que não pode ser escondido. Você não pode mais ser escondido depois que você tomar uma posição ao lado de Jesus Cristo. Você não pode mais negar quem você é. Você não pode mais impedir que as pessoas vejam quem você é. Eu lembro do meu pai, ele me deu testemunho uma vez, pouco antes de morrer, foi muito interessante. Ele falou que teve uma época da vida dele que ele andou um pouco desviado do Evangelho. E ele estava envolvido com bebida, estava envolvido com as drogas da época, ele ia nos cabarés da época, eu nem sei o que era um cabaré naquela época, uns 50 anos, 60 anos atrás, mas eu sei que ele estava completamente fora da presença do Senhor. E aí ele tinha um amigo, e um dia eles saíram de uma noitada, e eles tinham bebido um tanto, e aquele amigo estava com graves problemas na vida dele. E ele virou para o meu pai e falou assim: poxa, Dalton, sabe de uma coisa? Vocês crentes, vocês têm uma paz que eu queria muito um dia ter. Eles tinham acabado de sair do cabaré, eles tinham bebido. A vida do meu pai estava ainda desajeitada, mas a luz de Jesus que brilhava nele era suficiente. Um crente no pior lugar de trevas, ele tem mais do que o pobre, do que o que está perdido, que está imerso em trevas e não tem luz alguma. Mas aquele lugar não era lugar para meu pai ficar.
E aquela conversa com aquela pessoa confrontou meu pai, porque ele falou, eu não posso viver assim, como é que Deus pode me usar aqui? Mas eu não posso viver aqui. E meu pai saiu daquele lugar e teve a sua vida completamente transformada, se consagrou a Deus, foi frutífero, ele publicou coisas, ele escreveu, ele pregou, ele ensinou. Desde que eu sou garoto, eu lembro de grupos de estudo bíblico na minha casa, meu pai e minha mãe liderando e cuidando de pessoas. Então ele entendeu que aquele lugar era horrível para ele ficar, era incompatível com quem ele era, mas ainda naquele lugar, ele pôde ser abençoador na vida de alguém, porque a luz de Jesus não foi retirada dele, naquele lugar em que ele estava. Eu não sei onde você está, eu não sei qual é a sua posição hoje, mas eu sei que você precisa aprofundar a sua experiência com Jesus, a sabedoria dele, a luz dele, a obra que ele tem para você e através de você para a glória dele, está esperando você levantar e andar. Seja esse hoje o dia em que você faz isso, definitivamente, até aquele dia, para a glória dele, em nome de Jesus. Você pode dar um amém?